Oi pessoal, como eu sempre digo para vocês, menos emoção e mais razão, e dessa vez com uma proposta um pouco diferente. Eu fiz com a minha amiga Anitta uma live no Instagram, na qual a gente abordou de forma simplificada alguns conceitos de política sobre os quais as pessoas muitas vezes têm dúvidas, mas têm vergonha de perguntar. Então eu vou compartilhar esse conteúdo aqui com vocês e sugiro que vocês compartilhem com seus amigos para a gente conseguir difundir o conhecimento. Deixem o like de vocês se vocês gostarem e aproveitem para se inscrever no canal. Olá! Amiga! E aí? Oi, gente! Eu ainda fico meio com vergonha de ter tanta gente. Beleza, bom, ó, eu tenho muita pergunta. Eu acho que a gente vai ter que ter algumas outras aulas para eu continuar entendendo, porque assim, é muita pergunta. Ó, o que são os três poderes? Os três poderes são o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e a gente está falando agora em âmbito federal, né? Congresso Nacional, porque se a gente for para o poder legislativo nos estados e nos municípios, a gente tem a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. O poder executivo, que é eu vou falar já mais fácil, no âmbito federal, o presidente da República, no estado, o governador do estado, e no município, o prefeito, e o poder judiciário, que aí é estruturado de uma outra maneira. A gente tem os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, os tribunais dos estados e os tribunais regionais federais e os juízes. Mas deixa eu voltar então um pouco à pergunta. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender a história da República Federativa, que é a questão de que a gente tem um governo republicano desde 1889, 15 de novembro, que é a data que a gente aprende na escola. É uma república federativa. O que isso significa? Que a gente tem um poder central, que é o governo federal, a União, que é a junção dos Estados-membros. Então, você tem o Estado-nação, tá? E você tem os Estados-membros, que são os Estados brasileiros. O nosso poder, ele tem um poder que é mais centralizado, que é esse poder do governo federal. Então, a gente sempre fala, olha, o Congresso Nacional e o presidente da República estão decidindo as questões para o país todo. E a gente tem as unidades estaduais e municipais que vão decidir as questões locais, no âmbito do estado e no âmbito do município. Então, você tem um poder que é mais amplo e vários poderzinhos, entendeu? Que vão se desenvolvendo nesses âmbitos mais restritos, do estado e do município. Por isso, quando a gente fala em legislativo, executivo e judiciário, a gente pensa no legislativo, no executivo e no judiciário. O judiciário tem uma organização um pouco diferente, então vou deixar legislativo e executivo. Nos espaços de poder. Então, se a gente estiver falando de governo federal, Brasil, tá? Então, a união dos Estados-membros, que formam o Estado Nacional, o Brasil. A gente tem o Congresso Nacional como poder legislativo e a Presidência da República como poder executivo. Então, o chefe do poder executivo é o presidente da República. Se a gente vai para o Estado, o poder legislativo é a Assembleia, que é formada pelos deputados estaduais, e o poder executivo é o governador. E no município, a gente tem a Câmara dos Vereadores, e o poder executivo é o prefeito. Caraca, que confusão! Não é tão confuso. É o que eu falo. Ó, eu já vou falar um negócio que é muito bom pra gente pensar. Quando a gente discute política, não adianta a gente querer simplificar demais, porque as coisas não são tão simples. Muitas vezes as pessoas me pedem assim, amiga, tipo... me fala um livro para eu entender política. Não é tão simples assim. É uma construção. É mais ou menos como se eu chegasse para você e falasse: como que você faz para lançar um hit? Tem um monte de coisa que importa, não tem? Aí você vai começar a falar de uma coisa, isso vai te levar para outra coisa, que vai te levar para outra coisa, e você precisa ir dominando os conceitos. E por isso que eu sempre digo que é um processo. Vai ficando mais natural. Então, quando eu jogo esse monte de informação... esse é o grande problema da simplificação, por isso que é bom a gente ir conversando, e eu acho que tirando essa impressão de que as pessoas são oráculos, de que para você entender política você precisa ter tudo decorado, por exemplo, a gente vai facilitando, porque aí você vai aprendendo aos pouquinhos, vai dominando devagarinho. Vou te falar sobre os três poderes, por exemplo. Vamos pensar na história?
Eu gosto muito de uma fala do ministro, ex-ministro Eros Grau, no Supremo Tribunal Federal. Ele, num acórdão, então aqui já dizendo, um acórdão é uma decisão colegiada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão colegiada é uma decisão conjunta de mais de um ministro. Quando é um ministro só decidindo, a gente fala que ela é monocrática. Uns termos dificílimos, mas é a verdade. Então, ele lá está decidindo no Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, que em determinado momento da história, a gente passa de súditos a cidadãos. Porque a gente passa de uma condição de simples obediência a um poder que é monárquico, do rei absoluto, o rei enviado por Deus, que tinha o direito de governar, aquela coisa hereditária, tá? E a gente tinha só que obedecer, para uma condição de protagonismo. Então, quando você fala que você ganha cidadania, você está ganhando protagonismo. Você tem o poder de escolher, de opinar, de pressionar. Entendeu? Então, você ganha um espaço para se colocar, para cobrar o Estado. Aí, nessa época, surge a história de dividir os poderes. Por quê? Porque se a gente estava falando que o problema era o rei, que era o super todo-poderoso, magnânimo, fantástico, o rei francês Luís XIV, o Estado sou eu, tudo sou eu sou o dono dessa porcaria inteira, a gente precisa falar, opa, pera, ao que parece aqui, pelo que a gente está vendo, se a pessoa sozinha tem muito poder, ela tende a abusar desse poder. Então, vamos tentar desenhar um negócio aqui para a gente dividir o poder? E dividindo, a gente conseguir assegurar que ninguém abuse. Então, a divisão dos poderes é um instrumento para a gente evitar que uma pessoa só concentre muito poder e que, concentrando muito poder, ela fique autoritária e ela faça coisas que não são do interesse das pessoas e do povo ali, que num regime democrático é de onde emana esse poder dos representantes. De onde emana é de onde vem. Tá? A gente é que dá o poder para eles governarem. O que o presidente faz, assim? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de agora, né, que a gente está vivendo. Uhum. O presidente é contra o distanciamento social. Porém, alguns governadores são a favor, então acaba que... Então, o que o presidente... No que ele manda, ele consegue mandar? Olha, a partir de agora vai ser isso aqui. O que ele consegue fazer? Tá. O que ele tem poder para fazer? Ninguém tem poder para falar, olha, a partir de agora é isso aqui, assim, tudo é mitigado, até porque a gente tem um poder judiciário que a gente não falou. Teve uma decisão sobre isso no Supremo Tribunal Federal, então eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal um pouco. A Constituição Federal vai falar o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência dos municípios. Então, lá no livrinho, na Constituição Federal, está a regra. A União vai falar exclusivamente sobre X assuntos, o Estado sobre X assuntos e o município sobre X assuntos. Alguns assuntos são de competência concorrente. Ou seja, todo mundo manda um pouco, tá? Então, o governo federal pode falar sobre saúde, assim como o Estado pode falar sobre saúde, assim como o município pode falar sobre saúde. Então, todo mundo tem uma competência que concorre nessas questões. Qual o grande problema que a gente está vendo agora em relação ao isolamento social? Que não existe um confronto de planos, tá? Existe um plano, que é o dos governadores dos estados, e aqui eu estou sendo generalista, mas só para a gente entender o conflito. E o governo federal, ele não tem plano, ele só tem fala. Porque o Ministério da Saúde, até ontem, que era o ministro Mandetta, né, que todo mundo deve lembrar, concordava com o isolamento. Então, embora o presidente estivesse falando assim, não, isolamento não precisa, o ministro da Saúde, que é o cara que ajuda ele no campo técnico, estava falando, precisa sim. Então, percebe que é uma discordância aparente? Uhum. Uma coisa muito importante em política é a gente aprender a distinguir o que é discurso e o que é a prática. Uhum. Quem defende o isolamento está apresentando medidas do que deveria ser feito, um plano, olha, a gente se isola e aí vai, faz X, Y, Z.
E aí, no caso, o presidente que defende a não Então fala. necessidade do isolamento, ele fala nas suas entrevistas, mas de maneira prática ele não apresentou um plano. Olha, gente, não vamos fazer isso, e aí quando o hospital ficar lotado, aí a gente vai agir dessa forma, dessa. Não existe esse plano, não existe essa Cadê o forma de plano? como seguir, né, esse manual. Porque assim, a gente pode... Então tá bom. Então, olha, eu tenho uma competência que concorre com o Estado. Eu acho que o governador está errado e que a gestão, a condução da política de saúde deveria ser outra. Tá bom, qual? Vamos pensar o seguinte. Já que eu vou falar do Rio, porque você está no Rio. O Wilson Witzel falou assim, tem que fazer X, tá? Mas a gente pelo menos tem um X aqui. Uhum. Aí o presidente da República diz, o Wilson Witzel está errado. Então tá bom, então não vamos fazer o que ele mandou, vamos fazer o quê? Entendi. Qual é a alternativa proposta? Tá, e aí vamos supor que o presidente tivesse essa proposta, né? Vamos supor que ele tivesse na cabeça, olha, então não tem que ter o isolamento social, porque vai acabar com a economia, então vamos fazer assim. Vamos agir normal, e aí se os hospitais ficarem superlotados, vamos fazer X, Y, Z, ou então vamos cagar para quem morreu e vamos fazer isso. Então, se ele apresenta esse plano, tá? Ele escreveu esse plano, apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria para voto? O que acontecia? Então, depende de como esse plano é apresentado. Vamos supor que ele fosse fazer por meio de medida provisória, que é um instrumento que o Poder Executivo tem para poder regular uma situação. O governo federal fez muito isso nas relações trabalhistas, medidas provisórias, por exemplo. A medida provisória, ela é um instrumento do Poder Executivo, presidente ali, para poder regular uma situação relevante, importante e urgente, que não dá para esperar o trâmite do Congresso. Então, apareceu um negócio aqui, precisa ser pau na máquina. Aí eu edito uma medida provisória, porque a medida provisória ela tem validade instantânea. Só que ela tem prazo. Por quê? Se eu falasse que o presidente da República pode fazer medida provisória e ela vai virar lei, sem controle nenhum, eu estaria dando muito poder para o presidente. E lembra que eu falei da divisão dos poderes? O interesse do nosso desenho institucional, quando a gente fala de desenho institucional, é esse desenho de instituições, como a gente se organiza. É para limitar o poder. Então, o presidente pode regular aquela situação, mas depois isso vai ter que, para virar lei, passar pelo Congresso. Então, a medida provisória poderia valer por 60, mais 60 dias. Além desse controle do Congresso, todos os atos de todo mundo, do Congresso, do Poder Executivo, então do Legislativo, do Executivo, meu e seu, geral, podem ser controlados pelo Poder Judiciário, que é o outro poder que a gente não falou. Que basicamente são os caras que estão lá para falar, amigo, isso é contra a lei. Então, assim, se você... Seria o Supremo Tribunal? Isso, se a gente estiver falando da presidência da República, sim. Mas o Poder Judiciário, ele tem, então, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça como Tribunal Superior. Às vezes ele tem uma função diferente do Supremo, às vezes ele é uma jurisdição anterior. E aí, baixando os tribunais dos estados e os tribunais eleitorais, militares, enfim, mas falar só da jurisdição normal, e os juízes. Essas são as instâncias do Poder Judiciário. Vou falar do criminal, vai. Primeira instância é o juiz e a vara criminal. Juiz fulano de tal da segunda vara criminal. Isso é a primeira instância. Na segunda instância, você tem o desembargador. O desembargador está no tribunal. Ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal. Porque tem a Justiça Estadual e a Justiça Federal. E aí, quando você sobe, você tem o Superior Tribunal de Justiça, que vai falar das leis federais. Isso tudo é bem técnico, tá, gente? Mas só para ter uma ideia. E não, depois mas tá você dando tem para entender. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Tadã! Os últimos juízes. A nossa grande Corte Constitucional. E aí, se o presidente da República, por exemplo, praticar um ato que ele pode praticar. Por exemplo, vou falar um tema atual.
Se o presidente da República tem o poder, a prerrogativa, o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É direito dele. Ele pode escolher quem ele quiser. Uhum. Só que todos os atos administrativos, todos os atos praticados pelas pessoas que integram a administração pública, né? O presidente da República, querendo ou não, está administrando ali aquele rolê dele, né? A gestão do Brasil. Ele é um administrador. Isso é muito legal também, tá, gente? O presidente da República não é a presidência da República. Assim como o ministro do Supremo não é o Supremo. Assim como o deputado não é o parlamento. Eu sempre faço questão de dizer que as instituições devem ser maiores que as pessoas que as ocupam. Porque o presidente da República, ele senta na presidência da República por um tempinho, tá? Ele sai e a presidência da República segue lá, como instituição. Então, a cadeira é maior do que quem senta na cadeira. Deu para entender um pouco? Uhum. E essa pessoa, quando ela senta na cadeira, para ela exercer os poderes que ela tem, como uma pessoa que senta na cadeira, ela precisa seguir algumas regras da Constituição. Então, você vai ter os princípios que regem os atos administrativos no artigo 37 da Constituição Federal. Moralidade, impessoalidade, enfim, eficiência. E aí, se o presidente da República faz alguma coisa que está em desacordo com o que diz a Constituição Federal, o que o Supremo pode fazer? Creu, tá errado, não vai poder. E aí você percebe como um poder vai controlando o outro? Uhum. Essa é a divisão dos poderes e esse é o sistema de freios e contrapesos. Se um poder exagera, o outro contém. É desse jeito que a gente evita que alguém tenha poder demais. Uhum. E possa extrapolar o que a gente... Então, a gente claro. pode dizer, então, que vamos trazer para um exemplo atual nessa questão do coronavírus. É como se a gente não tivesse sendo administrado pelo presidente, porque como ele não apresentou nenhuma medida, quem está administrando são os governadores, os prefeitos e etc. Faz todo sentido que seja assim. O grande problema é o discurso. Porque, vamos lá, eu tô na minha casa, você tá na sua, tá? Uhum. Se a gente precisar decidir a rotina da sua casa, quem vai ser melhor para decidir? Eu ou você? Sim, você? Com certeza. Porque você tá na sua casa. Você tá próxima dos problemas que acontecem. Você tá vivendo essa realidade. Quem é melhor para decidir sobre o Rio de Janeiro? O presidente da República ou o governador do Rio de Janeiro? Sim, governador. Na verdade, essa é a justificativa da descentralização do poder. Então, vamos pensar. Um poder centralizado é um poder concentrado no governo federal, no presidente. Um poder descentralizado, que é a característica da nossa república federativa, onde os estados-membros têm autonomia, é um poder que se divide entre os estados da federação, justamente para que os chefes do poder executivo dos estados da federação, que estão lá na lida do dia a dia, que conhecem o seu estado, possam propor soluções mais adequadas para os seus estados. Quando o presidente ou o ministro da Saúde dizem o Brasil é um país muito grande, ele tem realidades diferentes. Uma medida que funciona para São Paulo não funciona para o Amazonas. É verdade. Por isso que a gente precisa que os políticos desses estados decidam as questões relativas aos seus estados. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente precisaria de uma condução do governo federal. Então, olha, o governo federal tem os seus ministérios, tá? Uma superestrutura, muito legal. Com legitimidade, eleito democraticamente o presidente da República que nomeou ali a sua equipe de ministros. Esses ministros deveriam apresentar para o povo brasileiro que confiou nessa gestão presidencial uma resposta de enfrentamento. A posição do Brasil no enfrentamento dessa questão é essa. E isso orientaria a ação dos estados, que poderiam ter diferenças pontuais a depender da sua realidade prática, mas que teriam na presidência da República um norte, um guia. Só que, e aqui eu vou falar de estratégias políticas,
Toda vez que você assume a liderança, você assume responsabilidade. Você sabe muito bem, né? Vou te falar então, que você vai achar bem fácil. Na sua carreira, e você como sua empresária, você é o governo federal. Da sua carreira, você é o presidente da República. Você tem uma equipe? Uhum. Cada um cuida da sua área ali de especialidade. Uhum. Mas você é o norte. Vamos supor que apareceu um chabu que você não estava esperando, assim. E aí você fala, acho que isso vai dar ruim. Você tem duas opções. Ou você toma a frente, e se der errado, é o de quem que tá na reta? É o meu? Ou você chega para sua equipe e fala, queridos, resolvam esse grande problema. E aí, se der errado, você vai poder fazer o quê? Eu vou poder falar que a culpa é deles, mas eu vou ser responsabilizada ainda assim. Então, mas eu tenho o você... argumento de dizer que não fui eu. Entende? Se minha equipe fosse pública como num governo público. Mas aí, querendo ou não, você colocando a culpa numa pessoa que você nomeou. Então, mas não é a pessoa que você nomeou, porque no teu caso, você escolheu a sua equipe, mas no caso do presidente da República, ele não escolheu os valores. Ele escolheu os ministérios, né? Os ministérios deles são como se fossem você, na nossa analogia. A gente tem que pensar nos governadores. Então, o que fica muito fácil? Eu falo, tá, os governadores estão fazendo tudo errado. Tá legal, mas... E aí? Tanto é essa postura que quando você pergunta sobre o recorde de mortes, o que responde o presidente da República? E daí? O que eu vou fazer? Como assim? Eu queria saber exatamente a função do senador. Então, o Senado Federal, ele é, em princípio, um local de revisão. Quando o projeto de lei vem do Poder Executivo, o presidente da República, ele passa primeiro pela Câmara e depois ele passa pelo Senado. Então, o Senado faz ali um controle um pouco mais apurado, tá? Passou por um, vai para o outro. Aí, se ele fizer uma modificação, tem que voltar e tal. Por exemplo, o presidente do Senado, ele não só decide a pauta do Senado, o que vai ser votado no Senado, mas ele é o presidente do Congresso Nacional. Então, ele decide a pauta também do Congresso, das sessões conjuntas. Então, por exemplo, quando o Congresso Nacional exerce uma função dele, que é uma função de fiscalização, ele legisla, mas ele também fiscaliza o Poder Executivo, o presidente, nas questões orçamentárias, de gastar dinheiro. Quando vai decidir sobre o gasto de dinheiro, a questão orçamentária, isso tem que ser no Congresso Nacional. E aí o presidente do Senado Federal é que vai presidir essa sessão, que vai decidir essas coisas. Outra coisa muito importante, que pode levar para um outro tema, é que o Senado Federal é quem decide o mérito de um processo de impeachment. Então, é o Senado Federal quem decide se um presidente vai ser impeachado ou não. E quem entra com esse pedido, por exemplo? Qualquer pessoa pode entrar. Do você. Senado. Não, mas o aí, processo de impeachment... Quando que ele é levado a sério? Quando que ele passa para a etapa de aí ser votado? Aí você chegou numa outra questão política muito boa, que é, todo mundo, qualquer pessoa pode pedir o impedimento, porque o impeachment é o impedimento de um presidente, tá? Então vamos usar aqui o presidente. Aí você vai ter que protocolar esse pedido na Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara vai ter que achar que essa denúncia vale a pena ali ser lida em plenário, que é todo mundo junto ali, para depois ela ser votada. Esse é um grande poder que tem o presidente da Câmara, porque ele vai decidir se ele faz andar o processo de impeachment ou não. Quem é o presidente da Câmara? Quem decide o presidente da Câmara? Hoje, no Brasil, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Quem decide quem é o presidente da Câmara é a própria Câmara dos Deputados em votação interna. Tá? Então, o todo a cada 2, a cada 4, como é? O mandato dos deputados é de 4 anos. Então, agora, por exemplo, eleição em 2018, 2019 elege o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem mandato de 2 anos, aí aqui agora em 2021 a gente vai eleger
outro presidente da Câmara, porque ele não pode ser reeleito. E ele é a terceira pessoa na linha sucessória da presidência da República. Então, se faltar o presidente, assume o vice, se faltar o vice, assume o presidente da Câmara. E aí o processo de impeachment tem que passar pela Câmara por 2/3 dos deputados, então de 513 precisa de 342, estou lembrando esse número de cabeça, se eu errar, me perdoem, mas são 2/3. E aí, se ela passar da Câmara, ela vai para o Senado, e o Senado é que vai votar se o presidente da República deve ser ou não condenado por crime de responsabilidade. Quando o Senado faz a primeira votação da admissibilidade, o presidente já é afastado das funções e depois ele pode ser empichado. O presidente da República, que é o Poder Executivo, pode ser afastado do cargo por uma decisão do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E porque é uma decisão do Congresso Nacional, é o que a gente fala que é uma decisão política. Outra coisa que eu falei muito. Por que você acha que os pedidos de impeachment, tem vários já na Câmara, contra o presidente Jair Bolsonaro? Por que você acha que eles não andam? Porque ele tem apoio popular. Então, os deputados que estão lá na Câmara estão pensando, ele tem apoio popular. Então, se eu fizer andar um pedido de impeachment contra esse presidente, que ainda tem 30% do eleitorado, eu posso me lascar. Então, o grande problema é que as pessoas que estão no cargo que elas não estão preocupadas no que é melhor para o país, e sim na sua reeleição, em continuar ali. Não necessariamente, porque o juízo político ele tem outras questões. Vou dar um exemplo. O presidente hoje, o discurso dele é: ninguém me deixa governar. Se eu começo um processo de impeachment e o impeachment não passa, a gente está legitimando o discurso dele. Você fortaleceu ele. Então, o cálculo político ele é muito delicado. Entendi. Eu reservei para o próximo dia, se você topar. Eu queria muito a explicação do que é a esquerda, do que é a direita, porque todo mundo fala que eu sou de um lado e depois fala que eu sou do outro e eu não sei. Posso te contar um segredo, amiga? É porque ninguém sabe direito o que tá falando. E aí, eu fico assim, eu sou um, eu sou o outro, eu não sei dizer. Até eu! Amiga, e aí é eu igual falo comigo. que eu não queria ser nenhum dos dois, que é só pra eu não ter que... Entendeu? Eu queria ser comigo. outra coisa. Posso criar outra coisa pra eu ser? Eu queria criar outro. Eu sou eu sou eu, Brasil. Mas aí eu vou te falar, eu sempre que dou entrevista, eu digo isso e muita gente me critica por causa disso. Eu falo, se eu me colocar um rótulo, a pessoa vai ler esse rótulo com a lente dela. Então, qual que é o problema? Eu falo que é um problema de referencial teórico. Você fala A e a pessoa, a partir do seu A, entende outra coisa. Este é o grande problema dos conceitos esquerda e direita no Brasil, porque, embora existam pessoas que dominem e tenham um referencial teórico para decidir sobre isso, muita gente está falando sem nem saber do que está falando. Então, eu falar para você assim, sei lá, se eu falasse para você, eu sou de esquerda, algumas pessoas chegariam e falariam, assassina, stalinista, comunista. Você fala, não, pera, calma. Eu também queria, além dessa aula de esquerda, direita, também queria do comunismo, porque muita gente fala isso. Eu acho que assim, o grande problema é que na escola, quando eu fui aprender tudo isso, era tudo tão chato, tão carregado, e era tão difícil de eu conseguir ver essa realidade. É tão difícil da gente ter perto um exemplo, assim, que a gente não acaba falando, eu não entendo, vou decorar, vou fazer amiga, a prova, acabou. Isso é estratégia de dominação. Vou te falar do seu mercado. Quanto menos pessoas entenderem do seu mercado, sim, funciona igual para tudo. A gestão do conhecimento como exercício de poder é algo muito significativo. E a gente precisa não ter vergonha. O que eu quero dizer é, você já falou, eu vim de uma realidade diferente, então eu falar aqui, eu que sou comentarista de política e que as pessoas estão me ouvindo falar de política. Eu não sabia de política até ser adulta, eu estudei numa escola que também não me ensinou isso, eu li sozinha algumas coisas, eu aprendo todos os dias, eu tenho dúvidas ainda hoje,
Ter dúvida não me faz uma pessoa pior. Perguntar não me faz uma pessoa pior. Ninguém é um oráculo. Uma pessoa que se coloca para você como um oráculo, ela está mentindo. Não existe isso. Hoje, antes de eu fazer a live, eu tenho um arquivo, galera, de 35 páginas. Para que vocês saibam, gente, antes da gente fazer essa live, quando a gente combinou de fazer a live, porque a gente decidiu... Para que vocês entendam também, a Gabi, a gente é amiga porque a gente tem pensamentos muito parecidos por o que nos move. E ela decidiu fazer tudo isso de ir para a TV e etc. para passar adiante os conhecimentos dela. Não é que ela acordou e falou, eu queria ser famosa e não sei o quê. Ela nunca foi essa pessoa. Ela só queria passar as coisas adiante da maneira que ela passa para mim, por exemplo, me ajudou, mudou muito minha vida. E antes da gente fazer essa live, a gente debateu o que seria perguntado. Então, se ela precisa se preparar, você imagina, gente. Sim, mas amiga, você ensaia seu show? Você ensaia suas músicas? É trabalho, gente. Então, assim, eu acho que tem muito essa coisa do Instagram ou da televisão. Você chega lá preparado e aí, de jeito nenhum, eu quero que alguém me assista falando sobre isso nessa live e pense, ai, nossa... Ela aprendeu tudo isso quando ela tinha 15 anos e eu não aprendi, então agora não tem mais chance para mim. Não é não, gente. Eu tô lá sentada estudando, lendo livro, aprendendo todo dia, tem coisa que eu não sei. Então, quando a gente parar, quando a gente começar a ser um pouquinho mais humilde e parar de fazer essa coisa... Que eu acho que a discussão política tá muito permeada por essa arrogância, sabe? A pessoa fala... Aconteceu, depois que a gente divulgou a live, umas pessoas disseram para mim, por que você vai discutir política com a Anitta? Eu falei, porque eu não discutiria. Por que você não pode fazer? Gente que pensou isso aí não se deu muito bem já, hein? Por que você não pode discutir a medida provisória, a emenda do Felipe Carreiras? Que, inclusive, depois de ter falado algumas coisas para você na live, mudou e retirou ali. Por que não? Você é cidadã, a proposta dele te afeta e você tem legitimidade para cobrá-lo. Todo mundo tem. Quem não entende uma vírgula de política ainda é povo brasileiro e tem direito de discutir. Eu, claro, sugiro que a gente se aperfeiçoe, que a gente estude para a gente discutir cada vez melhor e não ser manobrado. Mas a pessoa não pode chegar para você e falar que você não tem o direito de discutir aquilo porque você não tem uma formação boa ou porque você não aprendeu aquilo na escola. O que é isso? A gente está falando, então, que só quem é da elite tem o direito de decidir os rumos do país? Não, gente. Não só a gente tem o direito de discutir, como que eu quero que todo mundo comece a cobrar os políticos para que eles falem fácil. Eu sou o povo brasileiro não entende esse vocabulário, traduzam para nós. Expliquem o que vocês estão fazendo. Quando você apresenta uma emenda a uma medida provisória, você explique na justificativa o que você está fazendo, porque você me deve satisfação. O deputado federal, o deputado estadual, o vereador, o presidente, o governador, o prefeito, está todo mundo exercendo uma função pública, um mandato que foi conferido por nós. E eles nos devem satisfação. Esse é o ponto fundamental. Vamos marcar já semana que vem, então, amiga, pra gente falar sobre esses assuntos que eu preciso saber, eu e todo mundo, né? Eu acho que a galera tá curtindo muito ter esse conhecimento acessível, de maneira fácil, de fácil compreensão pra gente conseguir, qualquer pessoa conseguir entender, né? É só assistir mais vezes e se alguma parte você se perdeu, volta um pedacinho, entende de novo. A Gabi faz vários vídeos, só que ela fala alguns, a maioria que eu tento entender, eu acabo às vezes me perdendo, porque ela fala. Mas é só comentar nos negócios falando que não entendeu que eu mudo, porque às vezes eu acho que eu tô falando fácil. Então, na próxima aula com Gabi, a gente vai saber entender o que é direita, o que é esquerda, o que é o comunismo, o que é o fascismo. Tá, amiga? Agora eu e Gabi, a gente vai assistir um pagodão na TV. Nossa, gente, meu sonho. Te amo muito, muito obrigada. Eu também te amo. Obrigada a você. Muita saudade. Eu tô com muita saudade. Tchau, gente. Semana que vem a gente continua. Tchau, beijo. Bom, espero que vocês tenham gostado e, de novo, se vocês gostaram, deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo com seus amigos e se inscrevam nesse canal.